Fala, meus amigos aí, galera, beleza? Vamos aí entrar no quarto dia de desafio. Excelente. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez aí pelas felicitações e pelos parabéns que vocês nos desejaram aí pelo dia de ontem. Falo em meu nome e em nome da Miriam também, então muito obrigado aí por tudo, pelas manifestações de carinho, beleza? Beleza, galera. Então hoje a gente vai entrar num tema que existem temas que são específicos e técnicos que você, aluno, cliente, isso em todas as áreas, tá? Não só em educação física, mas existem temas que você, como cliente, eu não preciso saber a fundo, né? E eu digo, eu já falei isso uma vez quando a gente falou sobre VO2 máximo. Tem uma sequência de vídeos lá no IGTV, para quem não viu. E aí, é importante que se saiba o seguinte: você não precisa saber, mas é importante que você saiba que eu sei, entendeu? Porque isso te dá uma certa segurança, né? Te dá uma base, te dá um feedback que é importante para saber que você saber que o seu treinador, a pessoa que te treina, sabe sobre esse assunto. E porque isso é importante demais. Isso faz toda a diferença no final do processo, no resultado final do processo. Enfim, a gente vai falar hoje sobre periodização. O que é periodização? Periodização é o período que compreende o início dos treinos e o final dos treinos. Por exemplo, quando alguém me pede me contrata, quando alguém contrata os meus serviços para treinar especificamente para se preparar para um teste de aptidão física, para fazer uma prova, por exemplo, de concurso, geralmente concurso militar, eu sei que a pessoa vai treinar em um determinado período. Então, por exemplo, a gente começa o período de treino e tem ali a prova. Esse período compreende a nossa periodização. Então, dentro desse período de tempo, né, dentro dessa periodização, a gente faz ajustes, a gente vai ajustando tanto o volume de treino quanto a carga e a intensidade do treino. Então, hoje vocês perceberam que hoje é o quarto dia, em relação ao primeiro dia, a gente vem evoluindo, né? No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tivemos progressão de carga e hoje a gente reduziu. Por que isso acontece, né? Quando se você tem um planejamento alimentar, se você faz um plano alimentar, se você segue uma dieta e se essa dieta foi prescrita por um nutricionista, por exemplo, muito provavelmente você tem um dia ou uma refeição lixo. Refeição lixo. Que é aquela, ou sábado, domingo, né? Que é você poder comer uma pizza, que é você poder comer um chocolate, enfim, uma coisa que é fora do teu planejamento alimentar. E aí, no treinamento, a gente não tem um dia do lixo, mas a gente tem um dia de recuperação, a gente tem um dia de descanso. Seria o que mais se aproximaria aí nessa correlação, entende? E aí, o que acontece? Não dá pra gente ficar sempre, progredindo em carga, né? Não dá pra gente traçar uma linha reta de crescimento de carga e de volume. Então, assim, porque o nosso corpo ele precisa se adaptar ao treinamento. Então, a gente dá um estímulo aqui, a gente aumenta o estímulo, aumenta a intensidade do estímulo e aí depois a gente volta para recuperar. Porque eu falei para vocês antes da gente começar que a gente teria um descanso ativo, né? O que é o descanso ativo? É um descanso, mas que você não deixa de treinar, que é exatamente o que aconteceu no dia de hoje, no dia 4. A gente fez hoje na mesma intensidade, com o mesmo volume que a gente fez no primeiro dia. E aí, a partir daí, a gente vai progredindo. Amanhã, então, dentro de um
para vocês terem uma ideia, a periodização ela compreende um período de tempo, né? O período de tempo de treino que você tem. Então, quer ver um exemplo de periodização? O ciclo olímpico. O ciclo olímpico ele é uma periodização que começa exatamente após os Jogos Olímpicos e ele tem toda a duração do ciclo olímpico, que são os 3 anos e meio seguintes, na verdade 4 anos, né? Porque as Olimpíadas são de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, tivemos os Jogos Rio 2016, e aí acabou os Jogos Rio 2016, já em 2016 você começa a preparação, a periodização para Tóquio 2020, entende? E aí dentro desses 4 anos você vai variando aí entre volume e intensidade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Um outro exemplo que está mais fácil para a galera que gosta de futebol. A temporada ela compreende, aqui no Brasil, ela compreende de janeiro a dezembro. Então tem um ano inteiro de competição, de competição mesmo, né? Porque, se eu não me engano, o Campeonato Carioca começa ainda em janeiro. E o Campeonato Brasileiro termina agora em dezembro. Então, dentro desses meses, a gente tem as periodizações. Então, por exemplo, a preparação física, o preparador físico, a fisiologia, os médicos, eles vão trabalhar, os nutricionistas, toda a comissão técnica, né, juntamente com o treinador, ela trabalha para os atletas, eles, por exemplo, tem jogos que são mais fáceis, então nos jogos mais fáceis eles poupam o time principal, ou não, né? Por exemplo, o Flamengo esse ano não poupou ninguém e ganhou tudo, né? E aí foi até um tabu que foi quebrado, porque você vê, o Grêmio, por exemplo, tem essa cultura, né? O Renato Gaúcho, ele poupa muitos jogadores para jogar uma determinada competição, que geralmente é a Libertadores, que é a competição principal, o objetivo principal, e aí ele poupa jogadores durante os jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não fez isso e ganhou tudo. Então, e aí você tem todo um trabalho por trás ali, não é? de comissão técnica, de estrutura, de atletas de alto nível, enfim. Isso é só um exemplo para você entender como é que funciona a periodização. Então, dentro da periodização, existem competições que não são tão importantes assim, e aí você não foca muito nessas competições. Você tem jogos mais fáceis, digamos assim, e você também tira esses jogos para você descansar rodar o seu elenco, né? Enfim. E aí, como é que funciona, como é que a gente pega esses princípios, porque na verdade são princípios, né? E a gente transfere isso para a nossa realidade, não é? Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa periodização, ela vai do dia 1º de dezembro ao dia 21 de dezembro. Essa é a nossa periodização. E aí, qual é o objetivo? Qual seria a nossa medalha de ouro? Qual seria o nosso título? É a gente emagrecer. Chegar aqui no final e emagrecer, estar melhor condicionado, estar melhor fisicamente. É você olhar no espelho e se sentir melhor do que você se sentia antes. Você estar mais disposto. O exercício ele te dá tudo isso, né? Você melhora a sua autoestima, você melhora a sua disposição, você melhora o seu poder de concentração. Se você estuda, por exemplo, para concurso, você se exercitando, você oxigena melhor o seu cérebro, então você consegue se concentrar melhor. Você consegue, por exemplo, se você é um profissional criativo, se você é um artista ou um designer, sei lá, um profissional de música, um músico, você precisa compor, o seu cérebro ele precisa estar, digamos assim, destravado. E o exercício ele permite que o cérebro seja mais oxigenado, se receba mais sangue, não é? Então isso tudo funciona, tudo isso age em prol da sua melhor performance, do seu melhor desempenho, né? Então isso é muito importante. Então nós temos um objetivo,
no dia 21 de dezembro, que a gente começou no dia 1º de dezembro e a gente até lá tem uma periodização, sendo que durante essa periodização a gente não pode sempre progredir tanto em carga quanto em volume de treinamento. Beleza, galera? Então, por isso, a gente a gente quebra essa periodização. Não dá para dizer que é um macrociclo. Não dá para dizer que é um macrociclo. O que é um macrociclo? Macrociclo é quando você tem 6 meses de treino, quando você tem 1 ano de treino, de preparação, quando você tem 4 anos. Aí sim, isso é um macrociclo. Então, não dá para chamar de macrociclo, que são 21 dias. Então, não sei nem se dá para chamar de mesociclo, que você fica entre macrociclo, microciclo e o mesociclo, né? Mas a gente pode-se dizer que é um mesociclo, não sei, mas se for um mesociclo, que é um período curto de treino, nós quebramos esse mesociclo em microciclos. Qual é o nosso microciclo? O nosso microciclo, ele compreende 4 dias. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro microciclo. Então a gente progride no primeiro dia, progride no segundo, progride no terceiro e no quarto a gente recupera. No quinto a gente progride, enfim, e aí vai assim até o final. Eu estou falando isso aqui para vocês, como eu falei no início, existem coisas que vocês não precisam saber disso, não é? São detalhes que você não precisa saber, não é uma coisa que vai fazer diferença para você. Mas eu acho bacana você saber que eu sei. Isso te dá uma segurança, não é? Te dá assim, o cara sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando. Então é importante, é importante. Isso, eu sempre gosto de conversar com os meus alunos e explicar o porquê que a gente está fazendo determinado exercício, por que a gente faz nessa intensidade, por que a gente descansa daquele período de tempo, não é? Enfim, eu gosto muito de conversar sobre isso, sobre essas coisas, para vocês entenderem o processo. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar assim, galera, ó, o treino é esse, vai fazer isso, acabou, pronto, chegou, beleza. Vocês vão fazer, mas se puder saber o porquê que está fazendo, é melhor ainda, né? Porque nós não somos bichos, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Então, se você tem um entendimento sobre o que você está fazendo, acho que flui muito melhor. Beleza, meus amigos? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu tenho uma coisa para falar com vocês. O nosso grupo, a gente está com aquele problema que eu já previ. Tem uma sequência de áudios aí que eu mandei no último sábado, dia 30, falando sobre isso, que a gente ia abrir aí o grupo para vocês se manifestarem, se pronunciarem. Isso é importante para vocês se motivarem, para motivarem um ao outro. Mas a gente não pode perder o foco. Então, eu tenho uma proposta que é a gente abrir um outro grupo. Então a gente mantém um grupo que só eu falo, só eu passo os treinos, só eu passo os conteúdos, só eu passo as aulas. E no outro grupo a gente pode falar, pode e aí ficar livre para a gente não ter aí esse desequilíbrio, né? Porque eu preciso mandar os treinos, eu preciso mandar as aulas, mas você também precisa mandar o feedback, vocês precisam mandar as fotos treinando, isso é muito legal. Mas aí a gente precisa achar um equilíbrio entre esses dois mundos e eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito, beleza? Conforme for, a gente faz 2 grupos ou a gente mantém do jeito que está aqui. Tamo junto e bora!